Tenho um caminhão de notícias para vocês no vídeo dessa sexta-feira do canal do Nicola. Quero te atualizar, por exemplo, sobre reforços para o São Paulo. Já no Corinthians, uma série de promessas feitas e não cumpridas. Te atualizo sobre o Palmeiras e a falta de banco de reservas. O Dair Helman correndo o risco de demissão no Santos. Preciso te contar sobre Everton Ribeiro, a melhor alternativa do mercado para clubes que buscam meias atacantes. Falo também sobre um acordo importante entre Michael e Al Hilal e a briga por sócios torcedores entre Grêmio e Internacional. Tudo sobre o clássico no Rio de Janeiro que colocou fim a um tabu super importante. Para completar, preciso te contar sobre Eduardo Brock deixando o Cruzeiro, além de uma série de outras novidades. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site que tem me dado a maior sorte. E nessa sexta-feira dá para apostar em jogos interessantes da Copa do Nordeste e do Campeonato Italiano. Quero começar falando sobre o Calcio com Sassuolo e Napoli, vitória do Napoli pagando R$ 1,61. Já nos jogos da Copa do Nordeste, CRB e Ceará, empate a R$ 3,05. Tem também Fortaleza e CSA, vitória do Fortaleza a 1,34. No sábado, o Campeonato Carioca, o Resende, penúltimo colocado, enfrenta o líder Flamengo com o time reserva. Vitória rubro-negra pagando R$ 1,27. Para fazer sua fezinha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular por QR Code. Não esquece de fazer seu registro e aproveitar todas as vantagens que a Aposta Ganha oferece para você. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Júnior Moraes, atacante dos mais caros do elenco alvinegro, que nem sequer foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras por opção do Fernando Lázaro. O treinador do Timão preferiu colocar o Giovani, que acaba de voltar do Sul-Americano Sub-20, no banco de reservas. Outra curiosidade, o Lázaro só fez 2 das 5 substituições possíveis. Quero esclarecer também sobre aquela especulação de que Vitor Pereira pode trocar o Flamengo por um clube da Inglaterra. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos empresários do VP no Brasil. Ele assegurou que não existe absolutamente nada. Seguindo com o giro de notícias, Andrei Santos. Alguma novidade? Perguntei para o representante do atleta e o Chelsea ainda não conseguiu uma resposta feita à pedida da liga em relação àquela coisa do Special Talent, ou seja, sem novidades sobre o ex-volante do Vasco, que hoje é atleta do Chelsea. Falo também sobre Di Plácido, lateral direito, argentino, 29 anos de idade, novo reforço do Botafogo. O anúncio deve acontecer nas próximas horas, só depende de exames médicos e assinatura do contrato, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Para completar, o Bahia assinou o primeiro contrato profissional com uma das maiores promessas de sua categoria de base. Trata-se de Roger Gabriel, menino que completou 16 anos de idade na semana passada e estendeu seu vínculo por mais 3 temporadas. Fechando o giro de notícias, Ronaldo, dono do Cruzeiro, vai sugerir às autoridades que o próximo clássico entre Cruzeiro e Atlético tenha torcida única. Ele ficou bastante incomodado com bombas e várias coisas atiradas no gramado, clima péssimo no Independência. Preciso te atualizar também sobre Gabriel Chagas, meio atacante de 21 anos de idade que tem arrebentado com a camisa da Itapirense na Série A3 do Campeonato Paulista. Ele disputou 7 rodadas e dessas 7 rodadas esteve na seleção do campeonato em 5 delas. Garoto que já soma 3 gols, entre outras assistências. Quero te atualizar sobre a disputa entre Grêmio e Internacional em relação a sócios torcedores. Com a queda do Grêmio para a Série B na temporada passada, o Internacional nadou de braçadas durante bastante tempo. Mas depois da volta do Grêmio à primeira divisão, especialmente pela contratação de Luizito Soares, a coisa mudou. E a última atualização dos clubes indica o Grêmio à frente do Internacional quando o assunto é sócios torcedores adimplentes, ou seja, aqueles com pagamentos em dia. O Grêmio revelou que já tem 80.501 sócios torcedores adimplentes. O Internacional não faz atualizações mensais, sua última parcial indicava 76.156 torcedores, ou seja, uma diferença superior a 4.000 torcedores a favor do Grêmio tricolor, que busca fechar o mais rápido possível a marca de 100.000 sócios torcedores adimplentes, impulsionado por Luizito Soares e companhia. E o tabu de 9 clássicos sem vitória para o Vasco da Gama foi encerrado nessa quinta-feira com triunfo por 2-0 em cima do Botafogo no Maracanã, com grande público.
O jogo foi muito condicionado a duas expulsões do Botafogo ainda no primeiro tempo, a do Adrielson logo de cara e a do Rafael nos minutos finais da etapa inicial. Vasco só conseguiu marcar seus gols na etapa final. O Alex Teixeira abriu o placar e o Pedro Raul, que já havia desperdiçado algumas chances boas, fez o 2-0. Vitória super importante para o Vasco, que entrou no G4. É nesse momento o quarto colocado com 14 pontos, ultrapassando dois times, entre eles o Volta Redonda, que deve ser o seu concorrente até o fim da fase de grupos. Já o Botafogo se manteve na segunda colocação com 16 pontos, desperdiçando a oportunidade de ultrapassar o Flamengo. Clássico bem legal, interessante e movimentado, e que teve Lucas Perry, ex-goleiro do São Paulo, como grande destaque. Apesar dos 2 gols sofridos, o Perry está pegando muito. E a minha Portuguesa anunciou mais uma dispensa nessa quinta-feira. Toninho Cecílio, que havia montado o elenco da temporada passada, campeão da Série A2 do Paulista, não é mais diretor executivo de futebol. A Portuguesa anunciou um acordo mútuo, mas na verdade ele foi demitido especialmente por conta da pressão decorrente do risco de rebaixamento da Portuguesa. Na quarta-feira a Lusa só empatou com a Lanterna Ferroviária e se complicou ainda mais no sonho de permanecer na Série 1 do Paulista. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente da Portuguesa, o Antônio Carlos Castanheira, para saber se ele pretende contratar alguém, e a resposta do dirigente foi de que um diretor executivo de futebol da Portuguesa só será contratado ao fim do Campeonato Paulista. A Lusa ainda disputa mais 3 partidas. A boa notícia para o torcedor rubro-verde é que nessa quinta-feira o Ituano, concorrente direto da Lusa contra o rebaixamento, perdeu para o Mirassol. Dessa maneira, a Portuguesa é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com a mesma pontuação do Ituano. A Lusa leva vantagem no saldo de gols, -5 para a Portuguesa, -6 para o time de Itu. Quero falar sobre o Palmeiras e a necessidade de melhorar seu elenco, especialmente no meio-campo. Título da Supercopa e a melhor campanha do estadual fazem com que vários torcedores do Palmeiras entendam que não há necessidade de reforços, mas o empate em 2-2 com o Corinthians nessa quinta-feira na Neoquímica Arena só reforçou essa tese. Jogo marcado por 45 mil pessoas, 2,5 milhões de reais de renda e uma enorme chuva no primeiro tempo. Corinthians ainda abre o placar com boa jogada que terminou no chute de Roger Guedes. Palmeiras empata ainda na etapa inicial com o Rony, que faz 2-1 no segundo tempo, os 2 gols do Rony de cabeça. Palmeiras era senhor do jogo, criava as principais oportunidades, até que o Abel precisou mexer no time. Ele colocou aos 22 do segundo tempo o Jailson e o Breno Lopes, no lugar do Menino e do Hendrick. Foi o suficiente para que o Palmeiras deixasse de ser dono do jogo. Pouco depois ainda entrou a Tuesta no lugar do Rafael Veiga, e aí que o Corinthians reagiu e passou a incomodar, inclusive marcando o gol de empate com o Gil e criando oportunidades até para vencer por 3-2. Ficou muito nítido para mim e para várias pessoas que a Tuesta e Jailson hoje não têm condição de manter o mesmo nível de atuação do time titular. É por isso que vários reforços têm sido discutidos dentro do Palmeiras, mas, ao que parece, não há pressa dos dirigentes, em especial da presidente Leila Pereira. E você, o que pensa sobre esse tema? Use o espaço para comentário e opine. Só para completar, vale a lembrança de que o Palmeiras, apesar do empate, se mantém como líder absoluto do Campeonato Paulista, 21 pontos conquistados, e tem também sua classificação para a fase de mata-mata praticamente assegurada. O Santos escapou por pouco de perder para o Santo André no ABC Paulista, empate 1-1, gol do Mendonça foi marcado aos 43 do segundo tempo. Santo André vencia por 1-0 com gol do Pablo. Bem verdade que no último lance do jogo, o Santos ainda teve um gol anulado, seria o gol da vitória, mas o Peixe não fez uma boa partida e a grande notícia é: o Odair Hellmann corre risco de demissão. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte influente no Peixe e essa pessoa contou que há um incômodo grande dentro do comitê de gestão e também em alguns dirigentes do Peixe em relação ao trabalho do treinador, que não consegue fazer o Santos decolar. Com o empate, o Peixe foi a 10 pontos e segue ameaçado de rebaixamento. Tem 4 pontos de vantagem para Portuguesa e Ituano, que hoje são os principais candidatos ao rebaixamento ao lado da Ferroviária. A Ferroviária aparece 5 pontos atrás do Santos. No domingo, na Vila Belmiro, tem Santos e Portuguesa, e uma derrota para a Lusa faria com que o Santos ficasse ainda mais ameaçado. Importante acrescentar em cima dessa informação do incômodo com o trabalho do Odair Hellmann, que há uma ala importante dentro do Peixe que gosta do nome de Antônio Carlos Zá, treinador com várias passagens no futebol brasileiro e que trabalhava até outro dia no Grupo City, à frente do Bolívar, na Bolívia. O que você pensa sobre o Odair Hellmann? Ainda daria uma colher de chá? Manteria o treinador no cargo? Estou curioso para saber a sua opinião.
E o Cruzeiro, que não consegue trazer reforços de peso, corre o risco de perder nas próximas horas um zagueiro titular e capitão, Eduardo Brock, atleta de 31 anos de idade, que foi procurado pelo Cerro Porteño e já sinalizou com um sim ao time paraguaio. Ele pretende se mudar para lá para ter a oportunidade de jogar a Libertadores da América. O Cerro estreia na pré-Libertadores na próxima terça-feira contra o Curicó Unido, time do Chile. Se o Cerro passar de fase, precisa passar por 2 mata-matas, chega à fase de grupos. Vale a lembrança de que o Brock tem contrato com o Cruzeiro somente até maio. E agora o Cruzeiro e o Cerro tentam chegar a um acordo para que exista a liberação imediata. O Cruzeiro gostaria de uma compensação financeira e a tendência é que exista acordo. Para desespero do torcedor do Cruzeiro, que não vê no Brock a solução de todos os problemas, mas é um cara extremamente titular, um dos únicos remanescentes do elenco da Série B. Brock chegou a jogar 2021 e 2022, ano do acesso, com direito a título na segunda divisão. A campanha do Cruzeiro na temporada é ruim, apesar do número grande de reforços, já foram 15, de qualidade bastante duvidosa. Antes de gravar o vídeo, conversei com Eduardo Brock. Ele admitiu que as conversas entre ele e o Cerro estão avançadas, agora resta que os clubes cheguem a um acordo. O atleta vê a possibilidade de se mudar para o Paraguai como uma chance de ganhar mais e de aparecer numa competição super importante como a Libertadores. Bora aproveitar esse espaço para te atualizar sobre reforços no São Paulo. Na última live aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram sobre Marcelo Benevenuto, zagueiro do Fortaleza, como possível alternativa do São Paulo, e Diogo Barbosa, lateral esquerdo que hoje pertence ao Grêmio. Será que esses caras podem chegar ao Tricolor? Mandei as mensagens para o presidente do Tricolor e ele me respondeu da seguinte maneira. Primeiro, sobre o Benevenuto. Ele lembrou de uma sondagem feita recentemente pelo São Paulo ao zagueiro, e o Benevenuto, na oportunidade, disse que preferiria ficar no Fortaleza. O nome dele foi riscado do São Paulo. Houve um incômodo. Então tá bom, então você não quer jogar no São Paulo, não virá mais. Sobre o Diogo Barbosa, outro nome descartado, ganha na casa dos R$500 mil por mês no Grêmio. Está encostado, o Grêmio adoraria negociá-lo, mas não será no São Paulo. O Tricolor entende que já está bem servido na lateral esquerda, com o Wellington como titular, o Caio Paulista sendo uma opção no banco de reservas e o Patrick, que acaba de voltar do Sul-Americano Sub-20. Perguntei ao Júlio Casares se o Tricolor ainda busca reforços, e a resposta foi a seguinte, abre aspas, já fechamos o elenco em relação a reforços para o Paulistão, fecha aspas. São Paulo descarta contratar jogadores? Por agora sim. Os reforços só devem pintar às vésperas do Campeonato Brasileiro, diante de necessidades que possam aparecer nas próximas semanas. O Rogério Ceni vai ter um tempinho para analisar o que o time ainda precisa, de acordo com opções do mercado, para que possa existir contratação. Só para completar sobre o São Paulo, vale a lembrança de que o Tricolor trouxe 9 reforços e repatriou 2 jogadores que já pertenciam ao clube, o Orejuela e o Natan, que estavam emprestados, ou seja, 11 aquisições para 12 saídas. A boa notícia é que o São Paulo conseguiu ter um elenco mais barato em 2023 do que em 2022, diferença superior a R$2 milhões por mês de economia. Novidade sobre Michael, atacante que pertence ao Al Hilal, contrato longo na Arábia Saudita. Ele é pretendido por Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Grêmio. O Al Hilal prometeu ao jogador que facilitará sua saída a partir da metade do ano. É que em maio se encerra o transfer ban, uma punição que o Al Hilal tem contra si, e o clube pretende fazer reformulações. Faz 2 anos que o Al Hilal está impedido de contratar jogadores, e a gente está falando do clube mais rico do futebol saudita, com receita próxima a R$1 bilhão por temporada. Esse time não pôde contratar jogadores, inclusive se incomodou de ter perdido recentemente o Cristiano Ronaldo para o Al Nassr e pretende fazer uma reformulação grande, com aquisições importantes. E é nesse contexto que o Michael deve ser liberado para procurar um clube a partir da metade do ano. Só que a condição de negócio é que o Al Hilal receba próximo de $8,5 milhões investidos na contratação do jogador. O Grêmio e o Corinthians fizeram sinalizações de empréstimo, não há possibilidade de acordo nesse sentido. Já o Palmeiras e o Flamengo demonstram a intenção de comprá-lo em definitivo. Prometo ficar de olho nessa história para ir te atualizando. Existe a possibilidade de o Corinthians fechar parceria e contar com a ajuda de um investidor para o pagamento das dívidas da Neoquímica Arena? Essa pergunta me foi feita durante o programa do Nicola dessa quinta-feira e eu a repassei para uma fonte do departamento financeiro alvinegro. A resposta é curiosa. A pessoa disse o seguinte, abre aspas, sempre aparecem interessados, prometendo mundos e fundos, inclusive em relação ao estádio, mas não tem nada, absolutamente nenhuma negociação, fecha aspas.
Achei esquisita a história de que o Corinthians conseguiria parceiros para pagamento desses 611 milhões de reais que ainda deve à Caixa pelo financiamento do estádio. Até porque o Timão já fechou recentemente um acordo em relação aos name rights, ou seja, já vendeu a Neoquímica o direito de exploração dos nomes, não só do estádio, mas também de todos os setores. Que outra parceria seria possível para que o Corinthians conseguisse trazer dinheiro e oferecer alguma coisa em troca? Essa pessoa com quem conversei também admitiu que não existem muitas outras alternativas. A boa notícia é que os 611 milhões de reais que o Corinthians ainda deve do financiamento estão mais ou menos bem resolvidos. Dessa grana, metade será paga com o próprio dinheiro do name rights, cerca de 300 milhões de reais, que corrigidos com a inflação garantirão ainda mais dinheiro. O Corinthians acertou esse refinanciamento do estádio em 20 anos, com parcelas anuais, e vai contar com a ajuda da bilheteria para ter fôlego para o pagamento. Não é algo que preocupe demais o Timão. Acho que o maior problema, a maior questão envolvendo o Corinthians hoje é a falta de títulos. Duílio Monteiro Alves entrou no seu último ano de mandato e precisa ser campeão para não se tornar o primeiro desde a década de 80 a passar pelo Corinthians como presidente sem conquistar qualquer taça. Bora fechar o vídeo para falar sobre Everton Ribeiro, meio atacante do Flamengo, 33 anos de idade, números excepcionais com a camisa rubro-negra e a melhor opção de negócio para o mercado de fim de ano. O contrato dele com o Fla se encerra em 31 de dezembro e não há nenhuma sinalização do rubro-negro em relação à extensão do contrato. Esse assunto vai ser abordado por Marcos Braz e companhia somente no fim da temporada. E aos pouquinhos, a notícia de que o contrato dele está perto do fim e ele já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho vai chamando a atenção de clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians não abriu conversas, mas adoraria contar com o retorno de Everton Ribeiro. E pelo menos outros dois clubes grandes também cogitam essa possibilidade. Com o detalhe de que o Everton Ribeiro ganha 1.300.000 reais por mês e teria uma predileção por permanecer no Flamengo, levando em consideração a chance grande de ser campeão. O fato de o Flamengo ter um dos melhores, se não o melhor elenco da América do Sul, garante a ele a possibilidade de estar brigando por títulos da Libertadores, do Brasileiro, da Copa do Brasil e eventualmente até do Mundial de Clubes. Esse é um assunto que vai ser tocado um pouco mais para frente, mas ao jogar por reformulações recentes no Flamengo, dá para imaginar que o Everton Ribeiro corra algum risco. Na temporada passada para essa, Diego Alves e Diego Ribas não tiveram seus vínculos renovados. Felipe Luiz já sabe que vai cumprir seu último ano de contrato, depois deve se aposentar. Davi Luiz tem seu futuro indefinido. É outro jogador veterano cujo contrato se encerra em 31 de dezembro desse ano. E a pergunta que eu quero deixar para você é: Everton Ribeiro caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer seu time e o que você pensa a respeito do meio atacante. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais notícias. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau.